Alô! Voltamos após uma longa greve. Uma greve que defende a universidade pública no Brasil. Voltamos, dia 23 de outubro de 2015. Pulando a cerca, mais uma vez. Olha só, pular a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque do outro lado da cerca é muito melhor a gente ver o outro lado. E pular a cerca por outro lado não tem sacanagem, não tem esculhambação. O que tem? Tem educação, saúde, justiça. Pulando a cerca não é sacanagem, é superação. Olha só, esse nosso programa inusitado não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. E a gente está de novo aqui na vida, pulando a cerca mais uma vez. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriance, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e continuo no ar. Eu sou o próprio pulando a cerca. Tenho o maior prazer de pular a cerca. E com prazer é muito mais gostoso, segundo essa equipe que comanda pulando a cerca. Vamos voltar um pouquinho. Ignácio, mostra o nosso diretor, o Ricardinho. Ricardinho. Agora o Bira. O Pedro. O seu Pedro. O Zader. Pensando, nosso produtor. Aqui, Cartarinão. E aqui do lado, olha só, de cabelo branco, simpático, gostoso, elegante, culto, o nosso convidado de hoje que vai pular a cerca, professor Aníbal Bragança. Pula a cerca, professor! Vai pular a cerca! Pulou! Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa repete a tarde e a noite. Professor Aníbal Bragança é gerente, diretor da EDUF, editora na Universidade Federal Fluminense. Bom dia, professor. Bom dia, caro Daniel. Bom dia a toda a equipe. Isso. É um prazer muito grande estar neste programa. Com prazer, mas gosto. Primeira pergunta, fez xixi? Fez xixi? Sim, e tomei água também. Acho que eu estou pronto para ficar mais um tempinho. Eu pergunto, fez xixi é o principal. Fez xixi, está correto. Olha só, Aníbal, você tem que idade? 71 anos. 71. Eu tenho 95. É garoto. É garoto. Olha só, você nasceu aonde? Em Santa Maria da Feira, em Portugal. Portugal. Como é que foi a tua infância em Portugal, na feira? Olha, eu posso dividir minha infância em dois períodos. Até 8 anos de idade, que foi uma infância bem feliz, e depois de 8 anos, meu pai veio para o Brasil sozinho, e eu fiquei com os meus irmãos e minha mãe até aos 12. Esse período foi um período difícil. Aos 12 eu vim para o Brasil, junto com minha mãe e meus outros irmãos. A partir daí, a vida foi uma constante luta, com muitas alegrias, com muitos desafios, e eu me sinto hoje um cidadão luso-brasileiro muito feliz. E você veio para o Brasil e morava onde? Em Niterói.
Meu pai já morava em Niterói e eu, desde que cheguei ao Brasil, moro em Niterói, com pequenos períodos em que eu morei em Nova Friburgo e um outro, mas mantendo sempre casa em Niterói, e um outro período que eu morei em São Paulo quando estava lá na USP. E a tua família que era grande? Eu tenho 5 irmãos, sendo que deles uma irmã está em Portugal, os outros moram aqui. E o resto da família estava aqui? Não, a minha família mais ampliada continua em Portugal e é uma razão muito grande para eu ter mais alegria em voltar a Portugal para revê-los. Sim, então, e você brincava com as garotas, era esporrento? Não, eu sempre fui muito contido e isso você que é um psiquiatra, um psicanalista, pode ir fazendo um retrato, apesar de que você nem precisa dessas informações para fazer. Mas eu sempre fui assim muito educado e poucas vezes eu fui esporrento. Mas você não brincava de médico? Por exemplo, com as garotas e tal? Eu brincava. Eu brinco de médico até hoje. Até hoje. Com as primas. Eu tive algumas oportunidades e aproveitei poucas delas, mas são inesquecíveis. São inesquecíveis. Ficou vermelho. Uma vizinha. A vizinha? Uma vizinha que era mais velha do que eu e do que o meu irmão mais velho, que é mais velho que eu 1 ano, brincou muito conosco. De médico? De médico também. Que bom. Eu brinco de médico até hoje, que legal. E a tua adolescência? Foi uma adolescência difícil. Eu ouvi um dos nossos colegas aqui dizer que trabalha desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, ainda em Portugal, nesse período que meu pai estava aqui. Quando completei o curso primário, eu fui trabalhar no escritório de um advogado para tomar conta do escritório e foi onde eu aprendi datilografia. Os primeiros rudimentos da datilografia. Aí logo eu vim para o Brasil, com 12 anos, e aqui eu retomei os estudos, mas logo 2 meses que eu tinha chegado ao Brasil, eu comecei a trabalhar de novo. E trabalhei na Federação das Indústrias do Estado do Rio, onde eu fiquei 4 anos, até ir para um banco, o Banco de Cordeiro, onde eu trabalhei 6 anos. Com 21 anos, eu tinha sido já inspetor do banco, gerente do banco, na agência Nova Friburgo, depois na agência do Rio. Mas minha vocação para o livro foi despertada quando eu estudei no Liceu Nilo Peçanha, em que eu frequentava a biblioteca pública e ficava com muita inveja das bibliotecárias que tinham tantos livros para ler. E eu desejei para mim ter uma situação em que eu pudesse ter muitos livros perto. Pensei em estudar biblioteconomia ou em ser livreiro. Com 21 anos, quando eu era gerente do Banco do Cordeiro no Rio, na Avenida Passos, eu conheci um livreiro português chamado Vitor Alegria, que tinha uma livraria, uma editora chamada Diálogo, e era um livreiro que tinha saído de Portugal por causa de problemas políticos, e ele aqui continua até hoje atuando, sendo que agora está em Brasília, como editor e como um militante político de esquerda. E nós nos associamos. Eu me associei à empresa dele, que era uma sociedade anônima, e a condição era abrir uma filial da Diálogo em Niterói. Na época eu já estudava na Faculdade de Economia da UF, onde eu tinha entrado em 65, e em 66 abri a livraria Diálogo como filial dessa empresa, junto com o Vitor Alegria e outras pessoas. Uma casa bonita, linda. Não, essa livraria, ela ficava na esquina da rua Visconde de Moraes com a rua Tiradentes. Foi anterior. Passados poucos meses, eu me separei da empresa e fiquei com a livraria em Niterói. E aí eu tive que mudar o nome para Diálogo. Na realidade, o primeiro nome era Encontro. Eu fiz confusão.
A empresa do Vitor era Encontro e depois eu troquei para Diálogo. Isso inspirado num slogan da editora Paz e Terra, que tinha como princípio uma editora ao serviço do encontro e do diálogo. Era uma editora que pretendia unir cristãos e marxistas. E eu aproveitei essa dica e, quando tive que mudar o nome da livraria, mudei para Diálogo. E logo depois, em 68, aí eu, quando separei do Vitor, eu chamei 2 amigos, o Renato Berba e o Carlos Alberto Jorge, para serem meus sócios. E em 68, em outubro de 68, nós lançamos a primeira edição da Diálogo, que foi o livro Estado da Revolução do Lênin. Pouco depois, era um período muito difícil, porque já era governo militar, pouco depois teve o AI-5, em dezembro. Acho que o AI-5 é de 5 de dezembro, dia 6 a livraria foi fechada, eu fui preso junto com o Renato, e a gente foi acusado de um monte de coisa, de subversão, e, enfim, enfrentamos essa dificuldade porque lançamos um livro marxista que nós achávamos que poderia ajudar a derrubar o Estado. Quer dizer, na realidade era uma doutrina marxista, eu coloquei no subtítulo, inclusive, uma doutrina marxista do poder. Era um momento em que a sociedade brasileira ainda acreditava que o governo militar era temporário e que a gente poderia reconquistar a democracia. Na realidade, poucos meses depois do lançamento do livro, houve o AI-5, que foi um outro golpe dentro do golpe que endureceu o regime, e com isso muito mais gente foi presa, torturada, enfim, aí houve enfim, um ciclo de grande violência na história brasileira. E isso me marcou muito. Até hoje eu me sinto muito feliz de ser editor e ter começado a minha trajetória. Eu tinha, em 68, eu tinha 24 anos, eu sou de 44, né? E ter começado a minha trajetória como editor publicando o Estado da Revolução do Lênin, numa época em que isso era uma certa temeridade. A gente não tinha muita ideia da temeridade que era, mas sabíamos que era uma contribuição para o debate político da época. E então você estudou economia. E a tua vida em seguida foi uma vida de sucesso. Livrarias, edições. Quem é que não conhece o Aviva, pelo menos aqui em Niterói e no Rio? Olha só, uma vez, vou contar uma história para você. Uma vez eu estava em Roma, estava passeando, uma passinha. Aí, de repente, o pessoal começou, ei, todo mundo, quem é? Aí tinha 2 pessoas passando, todo mundo, aquele barulho, ei, quem é, pô? Aí tinha 2 pessoas. Um estava vestido de padre, o outro era você. Ninguém sabia quem era o Papa, todo mundo sabia que era o Aníbal. Daniel é muito espirituoso. O Papa quem é? Não sei, aquele é o Aníbal. Mas eu entendo essa metáfora sua e me sinto feliz com ela porque eu tive a oportunidade de trabalhar no balcão de uma livraria. Quer dizer, eu tinha uma livraria, eu era sócio, era o principal dono, era o gerente, mas eu fazia questão de atender aos meus clientes e tinha grande alegria de ser um conselheiro dos leitores. Tinha um cliente cujo apelido era Sapo, que era um grande leitor, ele chegava e dizia assim, Aníbal, o que você me receita hoje?
E isso tem tudo a ver com a história das livrarias e das bibliotecas, porque talvez a biblioteca mais antiga conhecida é uma biblioteca cujos resíduos, vestígios arqueológicos se encontrou no Egito, que tinha o título Tesouro dos Remédios da Alma. A biblioteca tinha esse nome. E até hoje, eu acho que o livreiro, assim como o bibliotecário, pode ser um médico do espírito. O que você me recomenda hoje? Eu estou triste, estou com problemas. E eu digo o seguinte, o livro, que para muitos é caro, para muitos é difícil de adquirir, na realidade, se a gente pensar bem, é um produto cujo valor é irrisório diante do potencial que ele traz para o leitor. Não tem nenhum psiquiatra, a não ser o Daniel, que consiga dar uma consulta pelo preço de R$ 35,00, que é o preço médio de um livro, e muitas vezes um livro muda a vida das pessoas. Um livro transforma. A minha própria história é uma história marcada pela leitura de alguns livros que me ajudaram a me construir. E para você que é um psiquiatra e psicanalista, acho que você entenderá o que eu vou dizer, como os outros também. Eu acho que o livro, de certa maneira, pode ser um substituto do pai. Na realidade, meu pai não só ficou ausente os 4 anos que ele ficou aqui, nós lá, como também depois, enfim, ficou ausente muito tempo. Eu guardo memórias muito boas do meu pai, mas ele durante muito tempo esteve ausente. E o pai, com o papel de ser o transmissor dos valores culturais, pode ser substituído pelo livro. O livro, a mãe é muito difícil de substituir, mãe é insubstituível. Mas o pai, o livro pode desempenhar esse papel. E para mim, a formação cultural está muito associada à leitura. Aníbal, você está falando do livro. O meu primeiro livro foi lançado da tua livraria, com o maior prazer. Mas eu tenho uma história aqui, real, que aconteceu no Pulando da Cerca. Nós tivemos o prazer de ter convidado ao programa o doutor Almada. Doutor Almada é um juiz do Paraguai. Ele foi preso, torturado, mataram a mulher dele. Ele era professor numa escola. E na escola tinha uma livraria. E ele passou lá e tinha um único livro que mudou a sua vida. É um livro do Paulo Freire. O doutor Amada conseguiu, sozinho, descobrir a Operação Condor. É uma tortura na América do Sul toda. O documento ele descobriu e ganhou o Prêmio Nobel Alternativo. Quando ele veio aqui, Pulando da Cerca, ele chorou de emoção falando disso. Um pequeno livro mudou a sua vida. Então, vamos ultrapassar, vamos falar da EDUF, editora da Universidade Federal Fluminense. É uma editora, acho que não visa o lucro como uma editora capitalista, visa a ciência e a cultura. O teu papel é primordial. Universidade significa universo, universo aberto. E nesse universo aberto, o livro é fundamental. Aníbal, vamos falar da EDUF. Vamos. A primeira coisa que eu queria dizer, praticamente em primeira mão, é que ontem foram anunciados os finalistas do Prêmio Jabuti
e a EDUF está com 2 livros como finalistas do Prêmio Jabuti deste ano. Um livro é Palavras e Brados, do professor Humberto, que, enfim, foi pró-reitor muito tempo na UF e que escreveu sobre José do Patrocínio. E o outro é uma tese de doutorado do Pedro Correia, desculpe, Pedro, não lembro. Mas o título é Estranhas Catedrais e mostra como o cartel das empreiteiras, que hoje boa parte dos titulares desse cartel está na cadeia, dos grandes empresários da construção civil, como ele se formou durante o governo militar. É a relação das empreiteiras com os governos militares. E mostra como se formou esse cartel de corrupção, de corruptores, que vem atuando no Brasil desde o governo militar e que hoje a gente conhece graças ao juiz Moro e à atuação desse cartel na Petrobras. Na realidade, a mídia toda está interessada em associar a prática desse cartel ao governo do PT, porque há toda uma intenção de desgastar o governo do PT para que o Lula não seja reeleito, enfim, para que a direita volte ao poder. Mas esse cartel atua desde o governo militar em todos os governos, em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, e a prática é uma prática corruptora. E eles formaram grandes empresas graças a essa articulação como um cartel do crime para se beneficiar do dinheiro público. E, naturalmente, quando encontra agentes públicos vulneráveis, que não têm uma coluna dorsal forte para não se deixarem corromper, acabam sendo envolvidos e uns até procuram essas práticas de corrupção que devem ser condenadas como crime inafiançável. Então, Aníbal, vamos mudar da corrupção para cultura e ciência. O EDUF. Após dar essa notícia, que eu fiquei muito contente de saber que esses livros estão como finalistas do Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante do mercado do livro no Brasil. Eu já tive a alegria de receber o Prêmio Jabuti em 2011, com um livro que eu organizei. Eu quero falar, então, sobre a EDUF. Como você sabe, as universidades, e esse Universal a que você se referiu, desde seus primórdios, desde a sua formação no século XII, algumas no século XI, tinham um livreiro, um estacionário, mesmo no período anterior à Revolução do Impresso. Tinha um livreiro estacionário que fazia as cópias autorizadas pela universidade para o uso dos alunos. Então, a história da editora e da livraria associada à universidade vem desde o início das universidades, da fundação das universidades. E isso, na UF, não é diferente. Eu mesmo tive uma livraria dentro da UF em 1967, 68, que foi fechada depois que a gente foi preso. E hoje nós temos a EDUF ali. E qual é o papel das editoras universitárias? O conhecimento, desde principalmente a invenção do Gutenberg, desde que o livro é impresso, ele se constrói por comparação, contestação, oposição. E para isso é muito importante que esse conhecimento esteja impresso em cópias iguais, de forma que diferentes pesquisadores, diferentes filósofos, diferentes leitores possam ler o mesmo livro e aproveitar ou se opor a ele. O conhecimento sempre se dá através da superação de algum paradigma anterior. E o conhecimento que as universidades produzem, a universidade
é a instância, vamos dizer assim, superior da produção do conhecimento em qualquer país, esse conhecimento deve ser transmitido através do livro. É claro que é muito importante também a produção de revistas científicas, revistas acadêmicas, principalmente em algumas áreas mais dinâmicas, como medicina ou física, cujo conhecimento passa muito pela publicação de artigos científicos em revistas, que em geral agora são revistas eletrônicas, mas o livro é ainda a maior e melhor forma de colocar o conhecimento para circular, para ser testado, para ser contestado. E as editoras têm esse papel junto à universidade, continuam tendo esse papel que já começou junto com a fundação das universidades. O Brasil tem um conjunto de editoras universitárias que não se comparam com a Oxford ou com outras grandes, a Cambridge, são editoras universitárias que têm livros no mundo inteiro, principalmente até pela difusão dos dicionários de língua inglesa e tal, mas são excelentes editoras universitárias no Brasil. Eu acho que a EDUSP, a EDUNESP, a editora da UFMG, como foi a editora da Universidade de Brasília, são editoras que se tornaram grandes referências no mundo acadêmico, no mundo universitário, e o desafio que nós temos hoje, essa nova gestão do professor Sidney, do professor Antônio Cláudio, que me confiaram a direção da editora, é colocar a EDUF dentre as melhores editoras universitárias brasileiras, num patamar que seja condigno com a grandeza da UF. Então, as editoras universitárias, elas têm um papel muito importante na difusão, disseminação do conhecimento. E isso acaba resultando numa possibilidade grande de contribuir para que a universidade seja mais conhecida e reconhecida como instituição de pesquisa. Os rankings das editoras universitárias no mundo se faz, em grande parte, pela citação da produção científica dos autores daquela universidade. Então, se o livro é citado, é criticado, é resenhado, é discutido, serve de inspiração para outras produções científicas, isso acaba repercutindo no prestígio da universidade. Então, como o nosso reitor ele tem um olhar grande para o papel da universidade, ele quer colocar a universidade como uma das melhores universidades da América Latina, o papel da editora é fundamental nisso, porque não adianta a gente escrever se a gente não publica, se o que a gente escreve não é lido. Então é importante que o que se escreve seja publicado e seja lido. Esse é o papel da EDUF. Pois é, Aníbal, você está falando de uma forma abrangente. A EDUF, pelo que eu sei, além da editora, do papel do livro, tem a livraria, tem o clube da leitura do adulto e da adolescência. Isso faz parte desse universo. O livro impresso, a livraria, o clube da leitura, é uma série que começa com o livro, a livraria, com o clube da leitura da UF, de adulto e adolescente, é um complexo total, abrangente. Isso tem a ver com a EDUF. E o teu papel, além de a publicação do livro, é ampliar a livraria, ampliar o clube de leitura, ampliar esse universo todo. Na realidade, todas as universidades têm um papel de ensino, de pesquisa e extensão. A publicação das obras produzidas na universidade ou publicadas para serem lidas na universidade de origem fora da universidade está
no âmbito do desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento decorrente dessas pesquisas. Mas tem o lado da extensão. A nossa livraria, ela tem um papel fundamental para a interlocução da universidade com os leitores de Niterói, com a cidade de Niterói. Esse papel de extensão é fundamental e me é muito caro, porque eu fui livreiro durante 20 anos e guardo lembranças muito ricas, me orgulho muito desse período em que eu fui livreiro, e eu vejo a livraria como um espaço de interação entre o autor e o leitor. Então, o Clube de Leitura para jovens e adultos que se reúnem na livraria é a expressão desse encontro do leitor com outros leitores e com os autores. A livraria se sente feliz de poder abrigar, sediar o Clube de Leitura, porque isso dá uma possibilidade muito grande da livraria desempenhar o seu papel primordial junto à comunidade de Niterói. Mas, mais do que isso também, Daniel, nós estamos com o lançamento do edital de seleção de obras, procurando também selecionar livros que possam contribuir para a memória e identidade da UF e das cidades onde a UF está instalada. Então, além da série Nova Biblioteca, voltada para livros científicos, nós abrimos uma série Memória e Identidade para contribuição de autores que queiram ser publicados pela EDUF e que possam trazer obras com qualquer gênero de narrativa, livro científico, acadêmico ou literário, que possam contribuir para o fortalecimento da memória e da identidade da UF, das suas faculdades ou da própria cidade de Niterói. E uma terceira série, que é mais voltada para a juventude, para os nossos estudantes, que é uma série Ciência, Cultura e Inovação. Nós queremos aproveitar também essa cultura contemporânea em que o jovem muitas vezes tem ideias geniais e que está sintonizado com essas mudanças na cultura e pode oferecer originais, desde temas ecológicos, temas científicos ou técnicos ou de inovação em geral. E então esse trabalho da EDUF como canal para a expressão da produção acadêmica e científica de toda a comunidade da UF, inclusive ex-alunos, certamente contribuirá para a missão que a EDUF tem que cumprir. Ô, Aníbal, vou dar uma sugestão, já que nós estamos no ar. É a mesma sugestão que a livraria funcione de domingo a domingo até à noite. E tenha os converscotes no grande jardim na frente da reitoria. Converscote com livros. Senta na grama e vamos conversar com o livro iluminado. E a livraria fica aberto de domingo a domingo até 10 horas da noite. E tem um barzinho lá que serve comidinha. É tudo que é bom. E é na frente da reitoria. É iluminado, é bonito, é uma praça. Em frente à praia de Caraí. É tudo que é bom. Daniel, essa sua sugestão, essa sua proposta, ela vai ao encontro do que é o nosso desejo. Infelizmente, este ano tem sido um ano difícil. Eu sei. Não só pela crise do governo, como por uma greve de mais de 4 meses, e tudo isso retardou o nosso cronograma. Mas já estamos em combinação
com o professor Leonardo Guelma, que é o diretor do Centro de Artes, para que a livraria se integre nesse universo cultural que o Centro de Artes oferece à cidade de Niterói, e até mesmo nós vamos abrir a livraria, a porta da livraria será para o jardim, de forma que a gente possa oferecer ao visitante que vai ao Centro de Artes não só teatro, cinema, dança, música, mas também livros. Que bom! É isso que é o nosso objetivo. Olha só, eu estou recebendo aqui, pensando, um papel. Tem mais de 40 pessoas mandando um abraço para o Aníbal. Ex-aluno, aluno, amigo. Nem vou mostrar, porque tem tanta gente aqui. Mandou um abraço para o Aníbal. O Aníbal é um sucesso, né? Carlos. Muito obrigado a todos os amigos que se manifestaram. Alunos, ex-alunos. É um sucesso porque lida uma coisa sublime. O papel, a letra preta e o livro. O livro, o que seria o livro? Qual o gosto do livro? Vou perguntar a um amigo, qual o gosto de um livro? Está muito associado ao gosto do que está inscrito nele. Acho que os livros têm um sabor variadíssimo, riquíssimo, e nós podemos ler um poema do Drummond, podemos ler uma receita de um prato delicioso, podemos ler um romance, podemos ler um artigo científico. Tudo isso tem sabores muito variados, mas de qualquer maneira é importante a gente comer o livro diariamente, fazer uma dieta em que a gente inclua o alimento espiritual, porque ele certamente é tão importante quanto o alimento físico. Aníbal, eu diria com menos palavras o seguinte: o gosto do livro é simples. É o gosto de quero mais. Quero mais. Gosto de quero mais. Quanto você mais quer. Gosto de quero mais. Olha só. E, Aníbal, qual foi a maior dificuldade que você viveu na tua vida? Talvez tenha sido uma transplantação cultural que ocorreu quando eu saí de uma pequena cidade de Portugal, uma cidade urbana, uma cidade do litoral. Eu não vim do campo, meu pai era um pequeno empresário, minha família de classe média. Então, a maioria dos imigrantes saem do campo por dificuldades de viver. Não foi o caso. Meu pai era filho do primeiro casamento do meu avô, e aí brigou com ele, tinha outros irmãos do segundo casamento, e ele resolveu vir para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, era uma cidade pequena, onde todos conheciam a nossa família, todos nos conheciam. E quando eu cheguei ao Brasil, praticamente a minha família se restringia ao núcleo fundamental. E houve um certo estranhamento. Apesar de eu ter começado a estudar logo que eu cheguei, pouco tempo depois, fui fazer a admissão e o curso ginasial no Colégio Nilo Peçanha, com bolsa do governo. E, mesmo assim, houve um estranhamento. Talvez isso que me enriqueceu, porque quando a gente é capaz de viver realidades diferentes, a gente sempre amplia nossas possibilidades de convivência. Mas talvez tenha sido, é a primeira vez que eu falo isso, mas talvez tenha sido a maior dificuldade da minha vida, os primeiros meses que eu estive aqui no Brasil. Olha só, o Aníbal Bragança tem um nome de príncipe, Bragança, não é? Pedro I, assim vai. E, já que tem o nome de príncipe, qual foi a tua maior vitória? Foi ter conseguido superar certas dificuldades, quer da migração,
quer dos problemas familiares, e conseguir ter o livro como aliado. Eu recebi um prêmio este ano na Intercom, o prêmio Zé Marques de Mello, pela obra, a produção científica que eu fiz, e eu disse no discurso que eu devia fundamentalmente esse prêmio ao livro. Foi através da leitura que a minha vida se construiu. Então, essa possibilidade da superação através da leitura, através do estudo, eu comecei a trabalhar com 11 anos, mas durante toda a vida eu estudei, junto com o trabalho eu estudava, e isso talvez tenha sido a maior vitória que eu tive. Então, olha, é interessante, eu tenho um livro, que vai ser o livro do mês em dezembro, no Clube da Leitura, chama Destino Estrangeiro. Conta a tua história, que veio de Portugal, da Europa para o Brasil, esses países diferentes. Olha só, Aníbal, a equipe está achando legal o programa? Nosso pessoal, achou legal? Unanimidade. Unanimidade. Então, o amigo... Tem gente retornando já. Sim, eu já falei. O amigo vai ser compulsoriamente convidado para outro programa dia 6 de novembro. Dia 30, semana que vem, é feriado de funcionário público. Dia 6 de novembro, a próxima sexta-feira, essa outra, o Aníbal está compulsoriamente reconvidar a vir aqui. É legal isso aqui? É legal? Pessoal? Democraticamente. Todo mundo concordou, a equipe toda. O amigo está compulsório. Se tiver alguma coisa, rija e vem aqui, pulando a cerca. Me submeto a esse convite tão democrático que o Daniel fez com muita alegria, com prazer. Com prazer, mas gostoso. Foi uma votação que todo mundo votou a favor. Será um prazer reencontrar todos. Nenhum voto aqui. Contra. Olha só, e se você quiser trazer alguma outra pessoa aqui, é um prazer. Olha só, a Nilva Bargança, que tem nome de príncipe. Vamos terminar o programa cantando. Cantando. É o seguinte, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês, mais uma vez. Cantando. 1, 2, 3. Cante gente de Portugal. Não sei. Fado. 1, 2, 3. Pulando a cerca. Com vocês. Com vocês. Mais uma vez. Valeu! Valeu!